Tá gravando, tá? Pessoal, falei para vocês também sobre riscos, né? Fundamentos de risco e retorno. Risco, fundamentalmente, é definido pela possibilidade de perda financeira. Em finanças, é quando há variabilidade no retorno que se espera em um determinado ativo durante um período de tempo, seja positiva, seja negativa, né? Então, se você tem um fundo que está dando muito, né, um ativo está rendendo muito, pode ser que no outro ano ele não renda tanto, né? Pode ser que auxilie bastante. O importante é botar lá e ver aqueles grafiquinhos históricos, né? Se está oscilando muito, é que tem bastante risco. É a probabilidade de recebermos um retorno inesperado sobre um investimento mais baixo ou mais alto do que esperado. Quanto maior a variabilidade do retorno esperado, maior o risco do ativo. Quanto maior for o risco do ativo, maior será o retorno esperado exigido pelo investidor para se arriscar e manter aquele ativo na carteira. Retorno, pessoal, é o ganho ou perda total sofrido por um investimento em determinado período. É usualmente medido pela soma dos proventos, né, dos dividendos, bônus de subscrição e por aí vai, durante o período com a variação de valor, em termos de porcentagem de valor do investimento no início do período. Algumas classificações, né? Lembra que eu falei para vocês, a gente tem três tipos de classificação de risco, né? Do perfil de risco, perfil do investidor, o tipo do risco, né? O risco em relação a um tipo de investidor, né, o perfil de risco do investidor, e o risco uma classificação de risco, de maneira geralzona. Né? E essa aqui é a maneira geralzona. Tá? Como é que é essa classificação? Risco sistemático ou dois, risco não sistemático. O risco sistemático, o que é? É a pandemia. Não tem ação, não tem ativo no mundo que não tenha sofrido alguma coisa no ano passado. Uma queda, um problema, uma redução, tá? Isso é um risco conjuntural, é de toda a conjuntura econômica, não tem como você fugir disso aí, só se investisse em Marte, mas por enquanto não está rolando. Tá? Vamos ver se o Elon Musk dá uma agilizada nesse processo. Mas por hora não tem muito o que fazer, não. Terra, e é tudo que está aqui, e a pandemia é nossa. Tá? Agora, esse outro cara aqui de baixo, esse já dá para você dar uma fugida nele. Esse é o risco não sistemático, ou chamado específico. O que é? O risco daquela empresa ou daquele setor especificamente. Exemplo que eu gosto de trazer aqui, o rompimento da represa de Brumadinho, né? Afetou muitas ações da Vale, foi um risco da Vale. Problema com a Vale do Rio Doce. Outras ações não afetou, não tem nada a ver. Né? Mas a Vale, naquele momento, sofreu muito. Então, é específico, você tem Vale na carteira, você teria perdido uma parte dessa carteira e teria diminuído, né? Que a Vale caiu bastante naquela época. Agora a Vale já está em 100 e poucos reais. Mas foi punk naquela época, tá? Então, isso é o risco específico. Como é que se diminui? O risco conjuntural lá, você pode diversificar um weight, você não some com ele nem diminui, tá? Tem um mínimo. É o mínimo, menor risco que tem, mas tem. Aí, esse de baixo, você diminui ele muito como? Diversificando, né? Não colocando todos os ovos na mesma cesta. Monta uma carteira de investimentos, diversifica. Né? Vê vários ativos para investir. A preferência com relação ao risco, né? Aqui a gente tem 3 grafiquinhos, né? Primeiro dos caras, é o cara que é avesso ao risco, que é o normal. Quanto mais risco, mais dinheiro eu vou querer. Né? Que é do lado aqui é o retorno. Quanto mais, é o retorno. Quanto mais risco eu correr, mais retorno eu vou querer. Normal, né? Por que eu vou tirar dinheiro da poupança e botar na bolsa, eu vou ganhar a mesma coisa que a poupança? Não. Não quero ganhar mais dinheiro. Esse do meio, indiferente ao risco, é um cara que é bem dizer teórico, né? É uma teoria, não existe. Né? O cara aqui que é indiferente ao risco. Algum efeito que o cara vai ter em relação ao risco. Tá? Mas é como se aumentasse o risco e o cara vai querer o mesmo retorno sempre. Né? Saí da poupança, fui para a bolsa, mas tudo bem, eu quero ganhar 0,5% ao mês mesmo, na poupança. Foda-se se eu estou tomando mais risco ou perdendo mais dinheiro. Sem problema, eu quero aquele retorno ali. Né? Não é bem assim que funciona. Esse cara que gosta de risco é o cara que é chamado propenso ao risco. O que é? Que ele aceita menos retorno com mais risco. Né? Ele corre mais risco. É o cara que muitas vezes o cara vai fazer o quê? O cara vai diversificar em vários ativos de risco, né? Pouca grana. Mas é o cara que gosta de tomar risco, é o cara que gosta de pular de paraquedas, gosta de estar no limite, né? É o cara que realmente sabe que existe. Então, o que realmente existe no mundo é o avesso e propenso ao risco. Tá? Aqui é a explicação que eu falei para vocês. E aí, outros 3 classificações de risco em relação
ao emissor, né, outras maneiras que pode ter de prejuízo quando você faz algum investimento. Um é risco de mercado, né? O risco de mercado é um risco chamado, aquele risco lá, o conjuntural, né? Os preços vão para cima, vão para baixo, oscila, você não tem nenhum poder sobre isso. Sobe a taxa de juros, taxa de câmbio, a gente não tem variação, não tem como escapar desse cara, né? É o chamado risco conjuntural. Risco de crédito é você comprar um título ali de previdência, né, ou uma debênture, uma commercial paper, algum investimento em título privado, e o cara quebrar, não te pagar, né? Isso é risco de crédito, não receber de volta, né? E eu tenho também risco de liquidez, né? De o cara, ou eu, se eu investir em um negócio, não tem mais dinheiro para manter esse aporte, as chamadas margens de garantia, né? Falta de dinheiro, né? Risco de liquidez. Muitas vezes também eu gosto de trazer muito risco de liquidez também quando você investe em uma empresa que não tem, uma ação que não tem muita negociação. Quando você quer sair fora e precisa do dinheiro, você não consegue vender aquilo rápido. Mesma coisa em imóvel, né? Imóvel é muito bom de investimento, mas você não tem a mesma liquidez, você tem outros tipos de investimento. Né? Uma ação da Petrobras, por exemplo, você vai lá, vende, está com o dinheiro na mão. Aconteceu alguma coisa, você precisa, não tem um problema, precisa fazer uma cirurgia urgente, né? Bota para vender um imóvel, difícil, vai demorar, às vezes tem que vender muito mais baixo, para ganhar dinheiro na mão logo. Né? Quando você tem uma ação, você vai lá e vende a mercado e pega o dinheiro. Né? Você não vai sair do mercado do valor que está ali corrente. Tá? Galera, continuando a questão de riscos, né, e a gente já emendou com análise de investimentos, que na verdade acaba sendo tudo meio junto, né? A gente começa a pensar no que investir, onde investir, né? E aí, de análise de investimentos, a gente tem dois tipos de análise básica, né? Que é a fundamentalista, análise de fluxo de caixa descontado, índices de investimento, aquela comparação entre as empresas, que é o que vocês viram na faculdade toda. E a gente tem a análise técnica, que é o que eu trouxe para vocês novo, né? Que é a análise dos gráficos, para saber para onde está indo um preço, para onde está indo o outro, né? Se está oscilando muito. Começando, aqui a análise técnica falando, né, as primeiras projeções foram feitas lá no mercado do arroz, né? Mas o que eu queria mais é falar da fundamentalista para vocês, tá? Mas é importante você ter uma noção do que é, tá? O bom da análise técnica, fundamentalista, é você analisar a fundamentalista, você sabe o que comprar e o que vender, a análise técnica te dá o quando comprar e quando vender, tá? Isso que é o bacana aqui. Análise fundamentalista, pessoal, a gente usa, né, o balanço financeiro das empresas, condições do setor, da economia, e tenta antecipar o preço justo dessa ação, né, e os lucros futuros, né, ver o quanto que vale esse negócio. Tem como base a noção de que o valor real de uma empresa está relacionado às suas características financeiras, perspectivas de crescimento, fluxo de caixa e risco. O principal objetivo da análise fundamentalista é determinar o valor potencial de uma empresa ou portfólio. Relacionado a este está também o objetivo de determinar o valor justo real ou intrínseco, né, de uma ação, de um ativo, do investimento. E aí tem algumas... A análise fundamentalista se divide em duas, né? Eu gosto de falar. A variação por múltiplos e a fluxo de caixa descontado. Tá? Múltiplos é bem barbada, né? Simples de usar, é fácil. É útil quando tem uma grande quantidade de empresas que dá para comparar. E difícil quando não tem muita empresa para comparar, né? Preços têm que ser padronizados e as empresas comparáveis, né? A gente não pode comparar gato com lebre, não dá para comparar uma empresa de elétrica com uma empresa de consumo. Né? E aí é bem barbada, né? Basicamente eu pego os valores que eu tenho no balanço da RE e faço razão, multiplicação, né? Encontro alguns índices sobre disso, né? Aqui o primeiro que eu trago para vocês, lucro por ação, né? Pega o lucro líquido da empresa dividido pela quantidade de ações, eu tenho o lucro por cada ação, né? Por cada pedacinho da empresa, né? Esse cara é utilizado para calcular esse outro cara aqui, o PL, né? O lucro por ação, eu vou usar para calcular esse cara aqui, que é o preço da ação dividido pelo lucro. Seria mais ou menos aquele, nossa conta de payout, né? Quanto tempo, payout não, payback. Quanto tempo eu vou investir, em quanto tempo eu vou receber de volta esse investimento, né? Aqui nesse caso, o cara levaria 12 anos, né, para receber de volta o valor investido na empresa, em relação ao lucro. Né? Vou receber o lucro, cada vez que eu vou receber um lucro, quanto que é a empresa? Né? Digamos assim, imaginando a grosso modo, vou comprar toda essa empresa, né? A empresa dá 4 de lucro.
a empresa vale 50. Vou gastar os 50, vou comprar a empresa toda. Aí a empresa é minha e o lucro é meu. Ela vai me dar 4 de lucro. Quantos anos eu vou levar para recuperar o valor todo que eu investi na empresa? 12 anos. É um índice muito utilizado, tá? Muito utilizado mesmo. Valor patrimonial da ação também bastante utilizado. Pega o patrimônio líquido e divide pela quantidade de ações. É muito bom para comparar com o valor que ela está agora com o valor patrimonial, né? Quanto que é o patrimônio dela com o valor que ela está. Se você pega ali uma ação que está R$16, ela está mais barata que o patrimônio todo dela, então ela está barata. Estratégia do Warren Buffett lá, que eu falei para vocês, os mais ricos do mundo. Você está 25, 30, né, você já fica ali tá meio caro comparado com o patrimônio dela. Depois os indicadores, né, dos índices, a gente falei para vocês da variação para o preço justo, que na verdade é fluxo de caixa descontado, né, VPL, que vocês viram lá com o Christian. Parte do balanço patrimonial, né, balanço patrimonial a gente tira o DRE e do DRE a gente tira o fluxo de caixa. Isso tudo projeta. Você projeta o balanço para frente, você projeta o DRE para frente, você projeta o fluxo de caixa para frente. Traz esse fluxo de caixa projetado para 10, 15 anos, mais perpetuidade, a uma taxa de desconto, você tem o valor que a empresa vale hoje, o valor presente dela, aquele WSCC menos G, que é a taxa de desconto. Eu tenho o valor presente, divido pela quantidade de ações, eu tenho o valor justo da ação, quanto que vale essa empresa por ação. E aí, se o valor justo dela é maior que o preço que ela está agora, aí você compra, ou é recomendação de compra do analista. Se estiver abaixo, é venda, recomendação de venda. Análise técnica, pessoal, mais um pouquinho dela. A gente fala sobre níveis de suporte e resistência, né? Suporte, o preço bate, não passa para baixo disso, e resistência quando tenta ir para cima, né? E não consegue passar daquele patamar de preço. É um estudo da harmonia dos gráficos, né? A gente falou também da guerra dos touros e dos ursos, né? O touro da luta botando o adversário para cima, jogando o adversário para cima, e o urso, né? Jogando o adversário de cima para baixo, dando patada de cima para baixo. A gente falou também das tendências de alta, né? Dos movimentos de fundos em cima de fundos, e quando é uma tendência de baixa, são topos embaixo de topos. A indexação, né, escala logarítmica, que é você comparar proporcionalmente quanto que está um valor com o que estava no passado. Para analisar, observar, né, procura interpretar o comportamento da massa, é isso que a análise técnica faz. E aqui a gente tem mais um exercício para vocês. A gravação aqui.